Olá, seja bem-vindo à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano, estou com você agora nessa jornada de aprendizado e vamos falar sobre a tecnologia da Web3, essa web descentralizada que promete ser o futuro. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre tokenomics, vamos falar sobre a economia por trás dos tokens, tá bom? E hoje temos vinheta, vamos lá? É isso. Que bom, bom ter você conosco. E nós vamos iniciar conversando sobre um assunto para lá de interessante, que é a questão dos tokenomics. Então vamos entender como funciona esse mecanismo de tokenomics. Tá? Você que está chegando agora, temos aqui no nosso canal um conjunto de aulas, tá? São mais de 9 aulas já publicadas, falando sobre diversos assuntos, desde o princípio básico da computação distribuída, que realmente é o suporte da plataforma peer-to-peer, em cima do qual executa todas as redes aí de blockchain, tá? E hoje nós vamos avançar aí nesse nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre tokenomics. Vamos parar para pensar, né? A gente fazendo uma análise. O que você faria se alguém te apresentasse um token? E o que você faria para investir num token desconhecido? Por que as pessoas investem em criptomoedas, em tokens, criptoativos? Por que elas fazem isso? É claro, existe uma série de razões, nós vamos discutir algumas questões relativas a elas, mas é importante a gente, antes de tudo, entender a diferença entre criptomoedas e tokens. Tá? Nós vimos nas aulas anteriores que uma criptomoeda ela é criada com base num protocolo. Então, o protocolo é uma especificação técnica de como funciona aquela rede daquela criptomoeda. Então, ela especifica como funciona a rede peer-to-peer, por exemplo, da Bitcoin, da Ethereum, da Ripple. E essas especificações dão origem a criptomoedas que vão circular nesse ecossistema. É como se fosse o sangue, assim, a grosso modo, né? É como se fosse o sangue circulante nessa rede sob a qual essa criptomoeda opera, tá? E claro, algumas das infraestruturas de rede que já existem são utilizados por alguns fabricantes, por alguns desenvolvedores, para desenvolver seus próprios tokens. Aqui no nosso curso, nós vamos ensinar você que está aí a programar e criar também o seu próprio token, tá bom? De modo geral, os tokens são ativos digitais que executam em cima de um blockchain já existente, tá? Diferentemente da criptomoeda. Geralmente os tokens têm origem em smart contracts, que nós falamos sobre isso na aula passada, né? Dê uma olhadinha aqui embaixo, você vai ver. Falamos sobre smart contracts, que são programas que executam on-chain, armazenados na blockchain, né? E eles são responsáveis por dar origem aos tokens, tá bom? Então, não há nada de novo, eles utilizam apenas a estrutura de tokens já existentes. Dentro dessa ideia de tokens, existem dois tipos de token. O token fungível, que ele funciona como dinheiro, ele é intercambiável, tá? Pode ser usado como meio de pagamento, é substituído por outro de forma simples, de forma fácil, tá? Eu tenho lá 300 tokens de um USDT, por exemplo, de uma criptomoeda, de uma DAI, por exemplo, tenho lá 300 tokens. Os tokens são iguais. Tá? Alguns tokens são originados de smart contracts, né? E se for cripto, são originados da própria rede que deu origem ao ecossistema na qual funciona. Tokens não fungíveis, eles são diferentes. Eles são chamados NFTs. Eles são tokens que não valem um pelo outro, eles são únicos na existência. Tá? Então, quando eu vou criar um token fungível, ele funciona tal qual uma moeda. Eu posso cunhar, mintar 1 milhão de tokens. Eles serão todos iguais e terão o valor a depender da demanda de mercado. Tá ok?
Já os NFTs não, são como obras de arte, por exemplo, são itens únicos publicados e disponibilizados em blockchain, tá bom? É isso, esse item é um ponto de partida interessante para a gente entender a ideia. Então aqui a diferença entre uma criptomoeda e um token. Criptomoeda nativa de uma rede específica, de um blockchain específico, e o token é criado por meio de um smart contract, eu vou escrever o código da aplicação que vai dar origem a um smart contract. Você pode perguntar para mim, professor, tá, mas e aí, como é que eu crio? Um token é um smart contract construído segundo um padrão, existe um template, existe um modelo de contrato que você pode usar, adotar, aperfeiçoar ou utilizar nos seus projetos. Quando formos falar nesse capítulo mais adiante, voltaremos a falar sobre criação de tokens. E NFT vai também pelo mesmo caminho, tá bom? Dentro dessa ideia, a gente começa a conversar sobre uma coisa chamada tokenomics, tá? Tokenomics, o nome já diz, é a junção de token com economics, ou seja, é um conjunto de regras e mecanismos que define como aquele token funciona dentro de um ecossistema, tá? Quando eu vou lançar um token, vamos dar um exemplo. Eu quero lançar um token é, de vantagens, de um clube de vantagens. Quem tiver aquele token tem vantagens em restaurantes, lanchonetes, etc. Tá? Quando eu lanço esse token específico, eu, eu crio a documentação chamada white paper, que define como isso vai funcionar. Quais são as vantagens que o usuário vai ter ao adquirir esse token? Como funciona na prática a utilização desse token? Nós vamos ver exemplos aqui durante a nossa aula. Então, dentro da estrutura de tokenomics, alguns tópicos são abordados. Por exemplo, eu tenho que informar a oferta total, quantidade de tokens máxima que vai circular. A gente sabe que o valor do token está muito associado à oferta, né? Lei da oferta e procura. Então, às vezes, eu vou lançar um token com a quantidade limitada, já imaginando que no futuro eu posso tirar alguns de circulação, fazer com que eles valorizem mais, ou eu posso mintar ou cunhar, lançar novamente novos tokens para repor e aí controlar, digamos assim, a valorização daquele ativo, tá? Eu faço também menção à distribuição inicial de tokens, voltando ao nosso exemplo aqui de um token de clube de supervantagens. Então eu vou lá num restaurante tal e digo, olha, as pessoas que forem aqui com esse token fazer uma compra com você, dá um descontinho aí de 10%, 5% na conta. Se a pessoa apresentar na carteirinha dele, que ele tem lá na MetaMask um, um token, se ele adquirir o token, então você dá um desconto para ele. Então eu estou agregando valor a esse token e o fato de agregar esse valor faz com que as pessoas desejem ter aquilo. A jogada ela está por trás exatamente disso. A grande, digamos assim, sacada é justamente essa. É o fato de eu permitir que pessoas criem o desejo por ter aquele token. Porque aquele token traz alguma vantagem, aquele token traz algum benefício. Tá bom? Então no meu tokenomics eu faço lá minha programação. Os fundadores vão ficar com tantos por cento daqueles tokens. Quer dizer, são aqueles que participaram do lançamento do token desde o início. Investidores vão ficar com tantos por cento do token. A comunidade como um todo vai receber um percentual de tokens. Eu também posso definir utilidade daquele token. Se o token, por exemplo, é um token de um clube de supervantagens, um clube de vantagens, eu posso definir funções práticas de governança. Por exemplo, eu posso definir que pessoas que têm token podem votar nas assembleias pelo futuro da gestão do token. Exemplo. Ou pela gestão do futuro daquele ecossistema, tá? O que nós chamamos de governança. Ou eu posso usar o token como pagamento. Eu posso usar o token como acesso a serviços.
Tá? Então, dentro do meu white paper, quando eu crio o white paper, eu defino essas questões, dentre outras, do meu tokenomics. Incentivos. Que recompensas eu dou para aqueles que participam o tempo todo do meu ecossistema adquirindo o meu token? Que tipo de vantagem eles vão ter? Né? Pessoas que acumulam tokens têm mais vantagem do que outras? Eu vou dar poder de voto, participação em decisões? Eu tenho que colocar no meu token, por exemplo, mecanismo de controle de inflação, deflação, é o que eu havia comentado anteriormente, né? Tirar de circulação por um método chamado burn, onde eu queimo tokens, ou eu minto, mintar, né? Do verbo mentir. É mint, verbo mintar, é lançar digitalmente os tokens. Eu vou fazer airdrops. Airdrop é o lançamento gratuito de tokens para participantes de um determinado evento. Eu vou fazer um evento, nesse evento eu vou fazer o lançamento de um token e lá eu faço um airdrop, ou seja, eu vou distribuir 10 mil tokens para aqueles que estiverem presentes no evento, virtual ou presencial. Enfim, é assim que a coisa funciona na prática. A importância de fazer esse white paper e a importância de desenhar esse tokenomics, isso é um trabalho a quatro mãos. As vantagens são as mais diversas. Por exemplo, eu tenho que convencer os investidores que aquilo ali é uma coisa vantajosa, então eu tenho que criar ali um modelo sólido. E aí o investidor sente confiança em investir naquilo e ele sabe que não vai correr risco. Tá? Eu tenho que apresentar aos investidores também a sustentabilidade do projeto, dizendo, olha, isso daqui é um token que tem tais e tais propriedades, ele se autossustenta. Ele tem que ser um token que desperte o interesse da comunidade. Então vamos lá, vamos fazer um token de vantagens para bares e restaurantes. Quem tiver aquele token vai ter desconto na bebida. Beleza, cara, a galera vai se engajar. Claro, eu tenho que fazer uma campanha massiva de marketing, de propaganda, para atingir aquelas pessoas e digam lá, olha, eu tenho esse token, eu gostaria de ter um desconto. E assim vai, tá? E isso gera valor. A gente pode lançar um token, por exemplo, eu vou lançar 1 milhão de tokens a 20 centavos cada token. 20 centavos é um valor irrisório. As pessoas podem comprar. E pode chegar num determinado momento em que uma pessoa que adquira uma quantidade X de tokens acabe recebendo um NFT específico, Gold, por exemplo. E aí, quando ele está num restaurante, ele tem 5% de desconto se ele apresentar isso daí. Claro, isso vai gerar uma busca. As pessoas vão, na maioria das vezes, procurar. Rapaz, onde é que eu consigo esse token aí? Qual é a vantagem de eu ter isso? E nessa brincadeira, aquele token que valia 10 centavos vai subindo 20, 30, 40, 50. O Dogecoin passou por uma história interessante. A gente conversou aqui nas aulas anteriores, num dos assuntos, a gente conversou quando eu falei do Dogecoin, que o Elon Musk fez um comentário a respeito daquele cachorrinho do Shiba Inu e pipocou Dogecoin. Tá? Então, o valor do token depende. Eu posso lançar um token num valor irrisório de 10 centavos e aconteceu o que aconteceu com o Bitcoin, ele extrapolar o valor que em mais de milhares de vezes o valor original, tá bom? Vamos entender um pouquinho a economia baseada em token. Bom, as pessoas precisam trabalhar com tokens se elas quiserem criar uma coisa chamada economia descentralizada, tá? Onde criadores e usuários fazem parte de um ecossistema e não estão presos a uma entidade, a uma autoridade central, tipo Banco Central do Brasil, Caixa Econômica Federal. Eu simplesmente crio o meu ecossistema, divulgo na comunidade, faço captação de recursos e mantenho isso funcionando. Se a minha governança do token for efetiva, trouxer bons resultados, o token permanece. Se não, a tendência do token é sair de circulação, ele vai perdendo valor até cair. Tá? É importante a gente entender que a economia tokenizada ela busca trazer soluções que estão ligadas na maioria das vezes a problemas comuns.
Eu vou dar um exemplo. Em locais onde há a dificuldade no acesso ao sistema financeiro, eu posso criar e fazer circular tokens para movimentar a economia daquele local. Tá? Então é importante a gente, digamos, entender que economia baseada em tokens ela pode vir de várias formas. Ou comprando tokens para adquirir vantagens, ou comprando tokens, se for por acaso NFT, para ter algo de valor que possa ser comercializado posteriormente, ou eu posso usar isso para arrecadar valores para uma determinada comunidade, fim social. Tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, por exemplo, artistas, né? Eles querem fazer arte digital, podem utilizar o Web3 para, dentro da comunidade Web3, eles divulgarem o que eles fazem de melhor, a música, a arte, o que seja, tá bom? Então, voltando aqui, vamos ver um exemplo bem interessante aqui da Audix. A Audix ela é uma plataforma de streaming de música descentralizada. Imaginem, a Audix é uma plataforma de streaming de música descentralizada, onde de um lado eu tenho os músicos, que são criadores de conteúdo, colocam suas próprias músicas lá, e os usuários que avaliam, compram ou dão gorjetas a músicos criadores. O cara pode ouvir aquela música, pode gostar e diretamente da carteira MetaMask dele, ele fazer uma doação de um determinado token da plataforma, tá? Ao artista que produziu aquela obra. Então, é uma forma do músico, do criador, monetizar. Facilidades disso: governança compartilhada, quem detém tokens da plataforma pode optar sobre algumas decisões que a plataforma venha a disponibilizar, ou acesso a experiências, por exemplo, eu tenho acesso a shows, presencial ou virtual, mercadorias digitais e assim por diante, tá bom? Então, esse é o grande lance aí da economia descentralizada. Então eu tenho todo mundo com a sua carteira MetaMask, quem produz disponibiliza no marketplace e as pessoas interagem com esse marketplace, podem dar a gorjeta, podem remunerar, podem até comprar aquela obra de arte que foi produzida pelo artista. Tá? Então, tudo isso corre sem dar, digamos assim, satisfação a uma autoridade central que regularia aquele movimento lá, tá bom? No entanto, o ciclo de vida do token ele é importante que a gente conheça, porque tokens nascem de uma ideia, eles podem se manter ou finalizar, tá bom? Então existe um ciclo de vida que o token caminha, né? Ele corre, que vai desde a ideação, a ideia do token. Eu vou criar uma ideia de um token para, por exemplo, remunerar os músicos. Eu vou criar um token de clube de supervantagens para cervejeiros, para tomadores de cerveja e para produtores de cerveja, por exemplo. Feito isso, eu vou fazer a modelagem disso. Tá? Que tipo de rede eu vou usar? Qual é o formato do token? Qual é o formato da moeda? Qual é a logomarca da moeda? Construção e implantação, ou seja, é a elaboração de smart contract que vai rodar aquela plataforma. A implantação, o deploy disso numa rede de blockchain. Oferta, que a gente chama de initial coin offer. Eu vou oferecer isso daí, vou fazer uma campanha de lançamento desse token específico, tá? Que pode vir a ser adotado. Eu vou fazer o contato com parceiros, stakeholders, conversar com eles para que eles adotem aquilo como forma de pagamento. No caso do restaurante, aceitem os nossos tokens, deem desconto, a gente paga vocês depois, mas para tracionar o produto eu preciso que vocês nesse restaurante deem lá, por exemplo, um chopp. O cliente vai chegar lá, vai ganhar um chopp
patrocinado pelo token. A pessoa chegou lá e disse, olha, vamos chamar um token Beer. O cara chega lá, eu tenho esse token Beer aqui, eu tenho 100 Beer na minha carteira. 100 Beer equivale a um chopp grátis. Então ele vai lá, compra 100 Beer por, vamos dar um exemplo, 10 centavos cada token, ele vai pagar R$ 1, aliás, R$ 10, né? E ele vai ter lá um chopp de presente, tá bom? Isso pode vir a dar escala, claro, ou caminhar para o fim do ciclo da vida, se por acaso aquilo ali não prosperar, tá bom? Então nós temos aqui nosso ciclo, que começa aqui, ó, na ideação, vai para uma modelagem fica na construção, marketing, evolui para oferta e adoção ou maturidade, ou aquilo escala ou finaliza. Apenas para lembrar vocês, veja bem, a gente não está falando aqui de empreendedorismo, tá bom? Muito embora isso acabe sendo gancho para os empreendedores. Não estou falando aqui de empreendedorismo. Mas tem muita gente que, por exemplo, Dogecoin, se vocês pararem para analisar, a moeda em si ela não traz nenhum ganho específico para a plataforma. Mas o Dogecoin vende muita camiseta, direto lá, camiseta com aquele cachorrinho estampadinho lá, o Shiba Inu, estampadinho, aquela carinha sem vergonha dele lá, né? Pois é, aquela camiseta já vendeu um bocado aí na internet, tem gente que compra aquilo ali por US$ 25. Então isso monetiza a plataforma que lançou o token. Então, de repente, em algumas situações, não é realmente o token o mote da coisa. O token é apenas o caminho que leva o cliente até o marketplace para que ele compre. Ele pode comprar com Dogecoin ou pode comprar em dólar direto. Tá bom? Então, isso daí já é um toque aí de empreendedorismo para quem tiver interesse a respeito. Então, aqui eu tenho um ciclo de vida de um token, tá? Desde a elaboração do white paper, desenvolvimento, pré-venda, ICO, a listagem nos principais marketplaces que você tem aí no mercado, tá? OpenSea e tudo mais. E também, claro, eu vou fazer a listagem nas exchanges, Binance, Coinbase, e por aí vai. São várias as exchanges que existem trabalhando com criptomoedas ou tokens, tá? E eu vou trabalhar dizendo assim, a adoção, a utilidade daquele token, vou apresentar no white paper a dinâmica de mercado, eventualmente queimar alguns tokens para valorizar mais, né? Tudo que tem menos circulação tem maior valor. E depois de todo esse esforço, ou deu sorte, vai para maturidade ou vai para finalização, tá bom? Então, a grosso modo, o ciclo de vida do token é esse. Aqui eu tenho, por exemplo, uma distribuição de uma alocação de token, no caso Ether, da plataforma Ethereum, né? Então eu tenho como é distribuído a quantidade de tokens em milhões de tokens, tá? Quantos vão para a venda pública, tantos vão para os desenvolvedores iniciais, a fundação Ethereum propriamente dita e os programadores que fazem parte do projeto de desenvolvimento da plataforma. Existe uma ferramenta chamada Tokenomist, que é onde você pode entrar, ela tem uma parte dela que é gratuita, você pode acessar tokenomist.io e ter acesso às principais observações em relação ao tokenomics de um token específico que você queira consultar. Beleza. Como eu faço? Agregar valor. Muito embora isso esteja relacionado a empreendedorismo digital, não é a nossa pauta aqui falar sobre isso, mas eu acho que é interessante que vocês conheçam, que vocês saibam principais estratégias, que eu já comentei algumas inclusive, tá? Estratégias para agregar valor. Então vamos ver. Primeiro, definir o propósito.
para que serve o token, tá? Qual é a utilidade dele? Ele é um token de utilidade? Ele é um token que dá descontos ou funcionalidades na plataforma? Ah, com aquele token eu consigo comprar no marketplace da plataforma. É um token de governança que permite participar em decisões de projetos que sejam descentralizados, por exemplo? Pode não ser relacionados diretamente a um projeto específico. Esse token ele é lastreado em ativos ou não? Ele é um token imobiliário ou é um token lastreado em algum valor financeiro? É um token de recompensa? É importante a gente notar que um token sem propósito, dificilmente ele vai atrair ali um investidor, tá? Segunda estratégia, construir liquidez e adoção. Então, para que meu token seja visto e reconhecido, conhecido e reconhecido, é importante que eu tenha ele listado em exchanges. Para isso eu remeto para as principais exchanges o meu white paper tratando do token, do formato dele e saber com elas se elas adotam, porque elas também vão querer um percentual de retenção caso elas operem aquele token na plataforma delas. Tá? Então é feito todo esse trabalho aí de chamado listagem. Tá? Pools de liquidez, se você vai trabalhar com finanças descentralizadas, então você vai ter que criar pools de liquidez, que na verdade são quantidades mínimas de estoque de moedas que você tem que ter para garantir que haja um balanço entre a venda e a procura. Tá? Outra estratégia, integrar o token em plataformas específicas de jogos, marketplaces diversos, serviços financeiros, tá? Então, são estratégias que você pode adotar. Outra coisa, governança e comunidade. Eu posso usar esses tokens, por exemplo, para dar governança. Vamos dar um exemplo. Ela tem um condomínio. O condomínio tem um sistema de votação. Esse sistema de votação é baseado numa DAO. Então, o síndico do prédio coloca lá no smart contract, que é da DAO, ele coloca lá quais são os pontos a serem votados, etc, etc. Quem tiver o seu token, o condomínio distribui os tokens para os condôminos pagantes, né? E esse pessoal vai lá e vota e paga. E vota e paga não, e vota no projeto ou na proposta que for mais interessante para o condomínio. Então, isso é uma forma de fazer. A gente está com um projeto aqui, inclusive, para o condomínio nosso, de fazer uma organização descentralizada voltada para a votação das assembleias. Ah, professor, mas existem sistemas que fazem isso? Sim, mas nós queremos fazer isso dentro da Web3, usando todos esses fundamentos aí de tokenomics, ok? Isso, claro, garante relatórios, com as transações estão todas registradas em blockchain, eu tenho total transparência. E claro, a gente pode também fazer com que os moradores participem das assembleias, dando incentivos para ele, ó, vai participar da assembleia, ganha um desconto no condomínio, coisas do tipo, tá bom? São ideias. Outra coisa, por exemplo, eu vou fazer, beleza, então vou fazer um projeto para o meu condomínio, um tokenomics, nós vamos trabalhar com um token, vamos dar um nome para esse token, qual a rede que eu vou usar? Então, o que é recomendável? Eu fazer uma pesquisa para ver qual rede de blockchain trabalha com preços menores. A nossa startup, por exemplo, Blockchain Tech Brasil, nós trabalhamos com a rede baseada na Ethereum. Ou a gente usa a Arbitrum, que é uma rede de segunda camada mais rápida da Ethereum. Ou eu posso trabalhar com Solana, posso trabalhar com Polygon, depende de cada equipe que está programando, tá? Importante, na hora de escrever o contrato, aplicar regras de segurança, deixando o contrato seguro, evitando explorações, que eles sejam invadidos, que tenham seus recursos financeiros drenados.
E o mais importante, principalmente em se tratando de Web3, atualizações constantes, porque na Web3 tudo evolui muito rápido, os frameworks evoluem rapidamente, não é tão fácil o desenvolvimento na área de Web3. Bom, riscos e desafios. Tokens sem utilidade real são especulativos, normalmente até somem. Tá? Baixa liquidez gera volatilidade extrema. Se eu tenho pouco token rodando, eu tenho uma volatilidade grande. Aquele token pode variar de valor para mais ou para menos de forma muito rápida. Tá? Falta de transparência afasta investidores e há que cuidar a questão de regulação. Aqui no nosso país, nós já estamos começando a entrar certas instituições que trabalhem com tokens para fins de investimento deverão ser enquadradas dentro do contexto de organização financeira. Então, tem seus requisitos a serem atendidos junto ao governo federal. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, é um exemplo didático, tá? Não tem pretensão alguma de ser um exemplo funcional, que é o Regen Token. Ele é um token baseado em ativos naturais reais, tá? Então, a ideia nossa é uma unidade diária recuperada ou crédito de biodiversidade. Tá aqui um exemplo dentro, né? Isso aí é como se fosse o white paper, né? Eu vou dar a estrutura, o nome da moeda, Regen, tá aí a logomarca, né? Da mesma forma que tem o Bzinho do Bitcoin, está aí a moeda Regen, o símbolo, a rede que vai ser adotada é a Polygon, e eu vou lançar 1 bilhão de tokens. Ciclo de vida do token. Então, a finalidade dele, para que serve? Ele vai ser utilizado para minimizar o impacto ambiental decorrente da ocupação desordenada em área de preservação. Então, quem detém os tokens define o que vai fazer com aqueles recursos que estão ali. Porque eu vou lançar 1 bilhão de tokens. Se eu lançar 1 bilhão de tokens a R$1 cada token, eu vou ter 1 bilhão de reais. Então eu tenho que ver onde esse recurso vai ser utilizado e quem eu vou remunerar pelo trabalho executado, porque eu tenho que prestar conta aos investidores ali que compraram os tokens. Tá? Então imagine que essa moeda Regen, eu vou recuperar, por exemplo, uma área de impacto ambiental próximo aos manguezais, no caso aqui em Pernambuco. Beleza, vamos lançar 1 bilhão de tokens. Então, aliás, 1 milhão de tokens. Cada token vai ser da ordem de R$1. Então vai ser 1 milhão de reais. Então, o que é que eu vou fazer? Campanhas de coleta, eu vou monitorar por satélite as áreas que devem ser recuperadas e vou remunerar aquela população que mora naquele local com esses tokens, ou permitir que eles utilizem aquilo nos mercados locais. Claro, a gente vai trocar a existência do token por moeda real, no caso dos comerciantes aqui daquele local, tá? Então, as empresas compram tokens para remunerar pessoas que ocupam essas áreas degradadas, recebem descontos de impostos estaduais por quilômetro quadrado de área recuperada, e a gente acompanha tudo isso por georreferenciamento. Aqui em linhas gerais, apenas para vocês terem uma ideia de como é isso teoricamente, claro. Na prática é isso, mas com a evolução, capacitação das equipes que vão treinar o pessoal, ensinar o pessoal a circular aquele token e tudo mais. Então, o ciclo de vida do token. Então está lá, oferta, adoção. O usuário realiza uma ação e é remunerado por esse token na sua carteira digital. Ele pode usar no comércio local. O ecossistema se torna autossustentável, porque mesmo após finalizado aquele trabalho de recuperação, eu posso usar esse token para remunerar a manutenção do espaço degradado. Então aqui um desenho ilustrativo de como seria, digamos, o ecossistema do nosso Regen Token, tá? Para vocês terem uma ideia de como funciona isso daí, né? O ciclo, né? Ideação, mapeamento, construção, ação,
monitoramento, validação, oferta e adoção e a preservação. Então, a ideia em cima disso. É baseado nessa ideia que existem aí as empresas especializadas em crédito de carbono, ou seja, você recupera uma área devastada plantando árvores, aquilo gera créditos de carbono que, claro, dentro de uma economia tokenizada, vai remunerar aqueles que estão replantando. Tá? Aqui está um glossário de termos, que é o que é tokenomics, já vimos no começo, né? White paper, que é a documentação que documenta o token. Um smart contract é o documento, é o programa de computador on-chain que implementa ou implanta o token. Mint e burn são ações de cunhar, lançar ou destruir tokens, né? ICO, oferta inicial de tokens. Staking. Staking é a participação em tokens. Na verdade, ela está associada ao acúmulo de tokens. Quem tem maior staking tem mais tokens daquela plataforma, tem mais poder de votação, no caso de um token de utilidade, de um token para votação, no caso. Airdrop, distribuição gratuita de tokens, a fins de incentivo, divulgação e assim por diante. Algumas considerações que é importante. Oferta, emissão, distribuição, utilidade, governança, liquidez e sustentabilidade são itens que a gente tem que considerar na hora que a gente vai escrever o white paper para lançar um token específico de alguma solução ou um token de utilidade, como por exemplo eu havia comentado no início da aula, o token beer, para o restaurante lá, para aqueles que são apreciadores de cerveja. Então eu vou escrever o meu white paper, vou criar o meu token, vou em restaurantes parceiros, ver se eles aderem ao token, vou mostrar a proposta, tá? E vou dizer para eles, olha, vocês aceitam o token, dão o chopp de presente, a gente vai pagar pelo chopp para vocês. É uma forma de fazer o restaurante aderir e fazer o cliente comprar o token da gente. E quando ele compra o token da gente, o token valoriza, começa a gerar esse circulante, tá bom? Então tem, claro, todo um esforço inicial, tem que ir atrás de patrocínio e ver as empresas que estão interessadas em entrar com você, parceiras disso daí. Claro, um white paper bem feito com certeza vai trazer apoio que você precisa. Bom, é isso. Nossa aula de hoje foi sobre tokenomics. Eu fiquei feliz aí de poder hoje apresentar a vinheta nossa, né? Nossa, desde a primeira aula que eu estava sonhando com isso, conseguimos criar a vinheta para a Web3 Academy. Se você gostou, divulga, inscreve-se aí no nosso canal, marca com o sininho lá, ó, clica aí no sininho para receber as notificações de novas aulas, tá bom? E continuamos aqui com a Web3 Academy, avançando em novos conteúdos. Próximas aulas vamos trazer mais novidades. Vamos iniciar em breve a nossa parte de programação, tá bom? Obrigado pela sua presença, espero que tenha gostado e até a próxima. Até mais!